queremos, Senhor Deus, estar bem dispostos, com o coração totalmente voltado para o seu altar e para este santo mistério. E nós iniciamos a Santa Missa no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O amor de Cristo é misericórdia. E nós queremos nos envolver, ser abraçados pelo Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Nós queremos experimentar esse abraço de acolhida, esse abraço de um Pai que acredita em nós, mesmo que nós tenhamos caído, mesmo que nós tenhamos falhado. Quando nós voltamos, Ele nos acolhe de braços abertos, Ele nos recebe. E nesse momento eu quero convidar você a fazer uma experiência profunda com esse abraço. O filho caiu em si e disse: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá até os empregados são tratados melhores. E eu vou dizer ao meu pai: pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti, e não mereço mais ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. E a surpresa daquele filho que voltou foi o tratamento do pai, que o tratou como se ele estivesse permanecido em casa. O abraçou, o cobriu de beijos, não fez cobranças, devolveu a dignidade para ele, dando a ele uma túnica nova, um anel novo, uma sandália nova. Mandou matar o melhor novilho do rebanho para fazer uma festa, porque aquele filho que estava morto voltou a viver. Essa é a experiência da misericórdia, que agora nós somos chamados a viver, a experimentar, sair da morte do pecado para viver a vida de Deus. É isso que eu peço, Senhor, para mim. É isso que eu peço para os meus irmãos. É isso que eu peço para cada um de nós, que agora estamos diante da sua misericórdia. Abraça-nos, ó Pai, abraça-nos como nessa parábola que o Filho Jesus nos contou, aquele que é o rosto da sua misericórdia. Abraça-nos e dá-nos uma nova chance para vivermos essa experiência da misericórdia e da vida nova. Tem compaixão de nós, Senhor, porque nós somos pecadores. Misericórdia. Ó Senhor, tende piedade de nós. Ó Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Ó Senhor, tende piedade de nós. Ó Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, vós sempre cuidais da salvação dos homens, e nesta quaresma nos alegrais com as graças mais copiosas.
Considerai com bondade aqueles que escolhestes para que a vossa proteção paterna acompanhe os que se preparam para o batismo e guarde os que já foram batizados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: Eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações para onde foram. Vou recolhê-los de toda parte e reconduzi-los para a sua terra. Farei deles uma nação única no país, nos montes de Israel. E apenas um rei reinará sobre todos eles. Nunca mais formarão duas nações, nem tornarão a dividir-se em dois reinos. Não se mancharão mais com seus ídolos e nunca mais cometerão infames abominações. Eu os libertarei de todo o pecado que cometerem em sua infidelidade e os purificarei. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Meu servo Davi reinará sobre eles e haverá para todos eles um único pastor. Viverão segundo os meus preceitos e guardarão minhas leis, pondo-as em prática. Habitarão no país que dei a meu servo Jacó, onde moravam vossos pais. Ali habitarão para sempre também eles, com seus filhos e netos, e o meu servo Davi será o seu príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei, e no meio deles porei meu santuário para sempre. Minha morada estará junto deles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Assim, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel, por estar o meu santuário no meio deles para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor nos guardará, qual pastor ao seu rebanho. O Senhor nos guardará, qual pastor ao seu rebanho. O Senhor nos guardará, qual pastor ao seu rebanho. O Senhor nos guardará, qual pastor ao seu rebanho. Ouvi, nações, a palavra do Senhor e anunciai-a nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo e o guardará, qual pastor ao seu rebanho. O Senhor nos guardará, qual pastor ao seu rebanho. O Senhor nos guardará, qual pastor ao seu rebanho. Pois na verdade o Senhor remiu Jacó e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião, entre brados e cantos de alegria, afluirão para as bênçãos do Senhor. O Senhor nos guardará, qual pastor ao seu rebanho. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Então a virgem dançará alegremente, também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto, serei consolo e conforto após a guerra. O Senhor nos guardará, qual pastor ao seu rebanho. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. O Senhor nos guardará, qual
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote, em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada, não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer uma nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram uma decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. E a liturgia hoje, ela nos traz essa leitura do profeta Ezequiel, este salmo que também é retirado do profeta Jeremias, e o Evangelho que nos foi entregue da parte do Senhor através da igreja. E o que nós contemplamos aqui nessa liturgia? Nós vemos que, como o velho Simeão disse, mais uma vez Jesus está sendo sinal de contradição. Ele está sendo sinal de contradição diante do milagre da ressurreição de Lázaro. É exatamente esse o movimento que está acontecendo entre os sumos sacerdotes, os fariseus, porque muitos estavam acreditando em Jesus a partir do milagre da ressurreição de Lázaro. Porém, nós vemos também aqui, nesse texto do Evangelho, uma outra palavra se cumpre, porque ao mesmo tempo existia um grupo que estava acolhendo e acreditando em Jesus, existia um outro grupo que vivia uma resistência, e esse grupo foi denunciar, esses inimigos foram denunciar o que Jesus havia feito e o que estava acontecendo. E mais uma palavra se cumpre. Se você se recordar, até mesmo nesse tempo quaresmal, nós ouvimos essa parábola do pobre Lázaro e do rico opulento. Nós escutamos essa parábola. E quando o rico dizia para o pai Abraão que mandasse alguém até os seus parentes, para que eles acreditassem e eles não vivessem aquela experiência que ele estava vivendo, de ausência, de dor, de sofrimento, uma certa prefiguração ali do inferno. O que Jesus diz para aquele rico? Também não se convencerão, mesmo que um dos mortos ressuscite. Essa palavra está se cumprindo no Evangelho de hoje. Eles estavam daquele jeito, exatamente porque Lázaro havia ressuscitado. E eles queriam calar Jesus, eles queriam silenciar Jesus, porque nem a ressurreição de um morto fazia com que eles acreditassem. Nem a ressurreição de um morto provocava
neles uma reação de fé, especialmente naquelas autoridades, naquele grupo de fariseus, naqueles que resistiram à palavra, resistiram ao amor, resistiram à verdade, resistiram aos milagres, às boas obras de Jesus, porque estavam fixados nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e não conseguiram acolher. Mas o sacerdote daquele ano, o pontífice, chamado Caifás, se torna um instrumento profético naquele momento, sem muito perceber, se ater a essa realidade, porque esse profetismo, o Espírito Santo aproveitou-se dele, não é? Porém, naquela voz profética, ao profetizar a morte redentora do Salvador, ao declarar que Jesus iria morrer pela nação, era melhor que um só morresse pela nação, ele está exatamente entrando dentro do contexto espiritual que nós precisamos adentrar, enxergar, contemplar. Porque era da parte do sacerdote, aí o livro do Êxodo, no capítulo 28, vai nos revelar isso no versículo 30, Números 27, 21, 1 Samuel 23, 9, 1 Samuel 30, 7, 8, vai revelar-nos que a função do sacerdote era consultar a Deus para guiar o povo. E Caifás era o sacerdote naquele ano, naquele tempo, naquele momento específico. Então as palavras de Caifás têm um duplo sentido. O primeiro sentido, pretendido por ele mesmo, é a intenção que ele traz no coração de dar morte a Jesus com o pretexto de garantir tranquilidade e sobrevivência política para Israel. Esse é o primeiro momento da palavra que nós precisamos entender, o momento da humanidade. Ele estava pensando no bem-estar da nação de Israel, na preservação do culto no templo. Ele estava pensando na realidade da manutenção política do povo de Israel, não provocar os romanos. Mas a segunda intenção é a querida pelo Espírito Santo, é acreditada por nós, é a experimentada por cada um de nós. É o anúncio da fundação do novo Israel, a igreja, mediante a morte de Cristo. É o anúncio da salvação, é o anúncio da redenção da humanidade, é o anúncio da morte de Cristo na cruz. Caifás, com certeza, certamente, e aqui falo com propriedade, ele não captou esse sentido, mas esse era o sentido da morte de Jesus. Formar um novo povo de Israel, formar um povo totalmente segundo o seu coração. Vou recolhê-los, vai dizer o profeta Ezequiel, porque essa palavra profética se cumpre naquilo que o Evangelho nos apresenta. Vou recolhê-los de toda parte e reconduzi-los para a sua terra. Nunca mais formarão duas nações, nem tornarão a dividir-se em dois reinos. Claro, o profeta em primeiro lugar está falando da unidade do reino de Israel, mas a profecia ela se estende de uma forma messiânica. Não se mancharão com seus ídolos e nunca mais cometerão infames abominações. Eu os libertarei de todo pecado que cometeram em sua infidelidade e os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Viverão segundo os meus preceitos e guardarão as minhas leis, pondo-as em prática. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei no meio deles. Porei meu santuário para sempre. Minha morada estará junto deles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Assim as nações saberão que eu sou o Senhor. Santifico Israel por estar o meu santuário no meio deles para sempre. Jesus morreu para reunir os filhos de Deus que estavam dispersos. Eu, você, cada um de nós. Jesus morreu para que nós sejamos salvos, para que nós vivamos exatamente essa experiência da santificação,
do nosso coração, da nossa alma, dos nossos atos, a partir da experiência das virtudes, sejam elas as infusas, as teologais, a fé, a esperança e a caridade, a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança, os dons do Espírito Santo que nós recebemos no nosso batismo. E olha a oração da igreja, que coisa extraordinária. Ó Deus, vós sempre cuidais da salvação dos homens, e nesta quaresma nos alegrais com as graças mais copiosas. Considerai com bondade aqueles que escolhestes, para que a vossa proteção paterna acompanhe os que se preparam para o batismo e guarde os que já foram batizados. O santo batismo nos insere na morte de Cristo. O santo batismo nos insere na ressurreição do Senhor. O santo batismo nos faz experimentar os efeitos salvíficos da morte do Senhor. Os profetas tinham predito o futuro da congregação dos israelitas e dos fiéis a Deus, para formar um novo povo de Israel. Tudo se cumpriu na morte de Cristo. As profecias se cumpriram quando ele foi exaltado na cruz. Ele reuniu, ele atraiu o verdadeiro povo de Deus, formado por todos os crentes, por mim, por você, pelo Santo Padre, pelos bispos, por todo o clero religioso, religiosas, toda a igreja. Ali na morte de Cristo, a reunião, a congregação. Porque vai dizer o Concílio Vaticano II na Lumen Gentium, no número 9, a igreja não é simplesmente um conjunto de pessoas que pensam do mesmo modo, mas o povo de Deus que Cristo instituiu. Presta atenção, você que não está podendo ir na igreja física, prédio, instituição. A igreja não é simplesmente um conjunto de pessoas que pensam do mesmo modo, mas o povo de Deus que Cristo instituiu para ser comunhão de vida, de caridade e de verdade. É isso que a doutrina da igreja vai nos ensinar, e nós estamos vivendo exatamente essa experiência de fé nesse tempo de isolamento social, essa comunhão que vai nos reunindo nessa vida de Deus que nós podemos experimentar pela palavra, pela Eucaristia que é celebrada, e nós vamos fazendo a nossa comunhão espiritual, pela caridade que nós vamos experimentando e vai crescendo no nosso coração. Eu duvido que nós vamos sair dessa quarentena, desse isolamento, da mesma maneira que nós entramos nela. Duvido se nós não sairemos dela amando mais a Jesus sacramentado. Eu imagino que quando as portas da igreja se abrirem, uma multidão correrá atrás de Jesus sacramentado, atrás do sacramento da confissão, que há muito tempo estava desvalorizado para muitos, mas que agora, nesse tempo profético, Deus está nos permitindo viver essa saudade, esse desejo, essa vontade, mas também entender que nós estamos em comunhão de vida, em comunhão de caridade, em comunhão na verdade, na revelação de nosso Senhor. E aqui está um ponto prático que eu quero chegar para ir concluindo essa homilia. Nós precisamos buscar uma fé adulta, madura. E essa fé, ela é treinada em tempos difíceis, porque nós vemos que nós temos pouca fé quando chegam os momentos difíceis, e aí bate o desespero, a desconfiança, e a gente começa a questionar a Deus. A gente percebe que a nossa fé é pequenininha, a gente se envergonha e precisa se aproximar de Deus para dizer para Ele: Deus, aumenta a minha fé. O cardeal Ratzinger, na missa pro-eligendo Romano Pontífice, para a eleição do novo pontífice, ele vai dizer: adulta e profunda é uma fé profundamente radicada na amizade com Cristo. É essa amizade que nos abre a tudo que é bom e nos dá o critério para discernir entre o verdadeiro e o falso, entre o engano e a verdade. A verdadeira fé, ela está enraizada radicalmente na amizade com Cristo.
Vamos lembrar algumas palavras. Não há maior amor do que dar a vida pelo amigo, disse Jesus. E Caifás vai dizer, é melhor que um só morra, para que a nação inteira seja salva. Jesus disse, vós sereis meus amigos se cumprirdes meus preceitos, se fizerdes o que eu vos mando. Você é amigo de Jesus? Eu sou amigo de Jesus? Eu preciso me questionar, me perguntar. Se a amizade é cumprir tudo o que Ele manda, Ele vai dizer, eu não vos chamo mais servos, mas eu vos chamo amigos, porque dei a conhecer tudo o que eu vi do meu Pai. Uma fé imatura é aquela fé emocional, superficial, que está no campo somente da emoção. Uma fé emocional, superficial, imatura. Vamos lembrar de dois amigos de Jesus que ainda não tinham aprofundado seu relacionamento de amizade. Pedro disse para Jesus, Senhor, se precisar ir contigo até a morte, a prisão, eu irei. Aí Jesus fala, Pedro, antes que o galho cante, tu me negarás 3 vezes. E na hora do aperto, aquela fé imatura que Pedro ainda tinha, fez com que ele se apartasse, ele corresse e deixasse Jesus sozinho. Vamos lembrar de Tomé. Na hora que Jesus estava subindo para curar Lázaro, indo na direção de Jerusalém, Tomé falou com os outros, vamos subir para morrermos juntos com ele. Depois, quando há o anúncio da ressurreição, Tomé vai dizer, eu só acredito se eu tocar nas chagas, se eu colocar a mão no peito. Meus queridos, a fé verdadeira é a fé da amizade com Cristo. É a fé do aprofundamento da amizade. Santo Tomás de Aquino vai dizer que a amizade é amar o que o outro ama e detestar o que o outro detesta. Você tem amado aquilo que Cristo ama, aquilo que é a verdade. Você é amigo de Jesus. Eu sou amigo de Jesus. Porque hoje a amizade ficou um negócio muito superficial também. Eu conheço uma pessoa hoje, já estou declarando ela minha amiga. Ela nem me conhece, não conhece a minha história, os meus defeitos. Amizade é sentar com Ele, é ter intimidade com Ele, é falar de mim para Ele, mas é deixar com que Ele fale dele para mim, é ouvir a história dele, o relato dele, a revelação dele na palavra, mas é experimentar essa comunhão de vida. Eu dou a minha vida para Ele, Ele doa a vida dele para mim. Uma outra definição de amizade que Santo Tomás de Aquino ele diz é que amigo são 2 corpos com uma única alma. Nós estamos nessa comunhão porque para nós nos fundamentarmos na nossa fé, nós precisamos aderir toda a doutrina da igreja, uma fé pautada na doutrina. Para nós termos uma fé madura nessa amizade com Cristo, ela precisa ser cultivada na oração. Quando você puder voltar a visitar o Santíssimo Sacramento, até o seu momento de comunhão com Deus na oração pessoal, e agora Deus está nos treinando nisso, a meditar na palavra, a escutar, a conhecer o Senhor. E um terceiro ponto, o exame de consciência diário, para que eu melhore, para que eu busque vencer os meus vícios, para que eu busque as virtudes. E aí, uma prática constante da confissão sacramental. Nós vamos voltar a poder ter acesso a tudo isso. Mas hoje Deus está nos treinando. E deixa eu dizer para você que me escuta, que me vê, eu quero dizer para você nesse momento, o Senhor quer ser meu amigo, o Senhor quer ser seu amigo. Ele quer que nós verdadeiramente creiamos e testemunhemos tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Agradeça a Deus por essa oportunidade, porque Deus acredita em você. Hoje eu ouvia da boca de um santo sacerdote, já ancião de 88 anos, o padre Francisco Fausto. Ele dizia, a maior esperança é a esperança que Deus tem em mim e em você. Deus acredita.
em você. Deus acredita em mim. Obrigado, Senhor, por esse grande dom da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição. Obrigado pela sua amizade. Eu quero crescer em amizade, em amor, em relacionamento profundo contigo. Eu quero crescer no conhecimento da doutrina, da oração e buscar todos os dias estar preparado para encontrar-me contigo a partir do exame de consciência e do arrependimento de todos os meus pecados. Fundamenta a minha fé. Eu quero ser seu amigo, Jesus. Eu quero ser seu amigo, Jesus. Ajuda-me nesse tempo a ordenar a minha vida e a viver aquilo que é o seu desejo para mim, como sacerdote, mas para todos os meus irmãos. Muito obrigado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós vamos ofertar o pão e o vinho no altar, mas eu quero ofertar a sua vida. Você que é sócio evangelizador da Canção Nova, você que tem sustentado essa obra de evangelização, você missionário porta a porta, você que é arrecadador da Canção Nova, eu quero colocar a sua vida aqui. Mas você que agora talvez esteja acompanhando a Canção Nova neste tempo, nem conhecia, eu quero colocar você no altar, a sua história, pedindo que você cresça nessa amizade com o Senhor e experimente essa fé forte, viva e madura. E você pode contribuir com a Canção Nova nesse tempo para que nós continuemos evangelizando pelos meios de comunicação, com a sua ajuda, com a sua oferta. Faz sim a sua oferta, nos ajude a chegar nos 100% da nossa campanha. Deus lhe pague. Você talvez conheça já as contas, se não conhece, depois liga no nosso call center, para que você possa nos ajudar a chegar nos 100% nesse mês. Deus lhe pague. Deus abençoe você. Ofertas singelas, pão e vinho, sobre a mesa colocamos, sinal do trabalho que fizemos e aqui depositamos. É teu também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois a certa, o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois a certa, o teu próprio ser. Recebe, Senhor, da natureza, todo fruto que colhemos. Recebe o louvor de nossas obras e o progresso que fizemos. É teu também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois a certa, o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois a certa, o teu próprio ser. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que pela fé e pelo batismo nos restaurais para a vida eterna, acolhei as oferendas e preces dos vossos filhos e filhas, para que realizeis os desejos dos que em vós esperam e perdoeis os seus pecados.
por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. O universo inteiro, salvo pela paixão de vosso Filho, pode proclamar a vossa misericórdia. Pelo poder radiante da cruz, vemos com clareza o julgamento do mundo e a vitória de Jesus Cristo. Por ele e com os anjos e todos os santos, nós os louvamos dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso administrador diocesano, Benedito Beni, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos da vossa filha, Natália Francisca da Silva, que há 7 dias chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhe contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. E enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem dele encontra o seu refúgio. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Santo é o nosso Deus, vivo e vencedor. Para Ele não há limite, de espaço, não há circunstância que o prenda. Podemos fazer agora, você pode fazer agora a sua comunhão espiritual, recebendo o mesmo Jesus de ontem, de agora e de sempre, vivo, único, santo, vencedor. O pastor, permita que Jesus pastoreie o seu coração, o seu lar, a sua história, a sua família. Nada faltará, nada faltará àqueles que são pastoreados por Jesus. E faz agora essa experiência dessa comunhão espiritual. Nós queremos rezar juntos com você. Aos vossos pés, ó meu Jesus, me prostro e vos ofereço o arrependimento do meu coração contrito, que mergulha no vosso e na vossa santa presença. Eu vos adoro no sacramento do vosso amor. Desejo receber-vos na pobre morada que meu coração vos oferece. À espera da felicidade da comunhão sacramental, quero possuir-vos em espírito. Vinde a mim, ó meu Jesus, que eu venha a vós. Que o vosso amor possa inflamar todo o meu ser, para a vida e para a morte. Creio em vós, espero em vós, eu vos amo. Amém. Obrigado, Jesus. Eu quero ser seu amigo. Eu quero aprofundar-me no relacionamento de amizade contigo. Quero me parecer contigo, Jesus. Por isso agora nessa comunhão, que eu me torne aquele que eu me alimento, que eu me pareça mais contigo e chegue um dia a declarar: já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Oremos. Deus de majestade, nós vos suplicamos humildemente, assim como nos alimentais com o corpo e o sangue de Cristo, dai-nos participar da natureza divina por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.
Rezemos ao Pai das misericórdias. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. De uma forma especial, nós pedimos o fim dessa pandemia, pedimos a proteção sobre as nossas famílias, as nossas casas. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade da transmissão dessa missa que chega até o seu coração. Agradecendo a Santíssima Virgem Maria, nós rezamos: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Eu quero dar a bênção também para os objetos, para tudo aquilo que você apresenta. Nós estamos juntos, a Canção Nobre está junto com você, unida em oração e em intercessão, e nós vamos sair muito mais fortes dessa luta e dessa batalha que nós estamos enfrentando. Então eu quero abençoar, pedir ao Senhor que Ele abençoe os objetos, a água e o sal, a sua família, a sua casa, tudo aquilo que você apresenta neste momento, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será.